Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade então à nossa matéria, Leis Penais Especiais. Estamos falando da Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade. Estamos no item 2, que são as disposições gerais. Vimos na última aula os requisitos para que ocorra, abuso de autoridade. Primeiro, tem que ser um agente público, não precisa ser servidor, mas um agente público, desempenhando as suas funções ou usando o pretexto de estar exercendo suas funções. Tem que ter uma atribuição do poder público e que ele extrapole essas atribuições que o poder público lhe deu. Lembrem bem disso. Aí nós temos um parágrafo primeiro, que eu propositalmente deixei já para esse bloco 2. Vejam que ele também fala dos crimes de abuso de autoridade. Por enquanto, nós estamos tratando única e exclusivamente dos aspectos penais, dos aspectos criminais. Pouco importa, por enquanto, os aspectos civis, pouco importa, por enquanto, os aspectos administrativos. Nada disso é relevante. O que importa aqui são os aspectos criminais, porque mais uma vez fala crime de abuso de autoridade. Então, as condutas escritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente. Que agente é esse? Por enquanto, a gente sabe que é esse agente público aqui, servidor ou não. Mais para frente nós vamos ver isso melhor, principalmente no ponto que a prova costuma pegar. Com a finalidade específica. Finalidade específica significa, meus amigos, dois dolos, duas intenções. Um dolo nós chamamos de dolo geral e outro dolo nós chamamos então de dolo específico. O dolo geral é o dolo da conduta, é o dolo do verbo. O dolo específico é a finalidade, para quê? Vamos pegar, por exemplo, o crime de homicídio, tá? Exemplificando. Vamos pegar o homicídio. Homicídio é matar alguém. Será que o homicídio tem dois dolos? Duas intenções? Não. O homicídio só tem um dolo, só exige um dolo. Matar. Matou. Acabou. Isso são crimes que só têm o dolo geral. Como é que eu sei que o crime de abuso de autoridade exige dolo específico? Porque a lei está dizendo. O texto da lei é claro ao dizer a finalidade específica. É como se o homicídio fosse assim, matar alguém para se vingar de um desafeto. Se o tipo penal fosse esse, exigiria dois dolos. O matar, o verbo, e o para satisfazer, para se vingar de um desafeto. Compreenderam isso? Então aqui, meus amigos, não basta, é isso que a lei está dizendo, não basta praticar a conduta descrita na lei. Condutas essas que lá mais para frente vocês vão ver quais são, mas que estão ali. Não basta analisar aquilo ali. Tem que ver também se o sujeito tinha a intenção de extrapolar as atribuições legais. Ou se ele fez isso por mero desconhecimento do alcance das suas atribuições. Então, daqui a pouco, um sujeito abusa do seu poder. Ele abusa do poder. Mas ele abusa por ignorância, por exemplo. Ele abusa por não conhecer os limites de suas atribuições legais. Ora, se ele abusa com esse sentido,
certo? Se ele abusa por desconhecimento, ele não tem a finalidade específica. Então eu não posso dizer que nós temos aqui um crime de abuso de autoridade. Não posso dizer. Porque faltou a finalidade específica. Está aqui, ó. Com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Essa é a finalidade específica. Ele tem que prejudicar ou beneficiar. Ou ele quer prejudicar alguém, abusando da autoridade, dando uma voz de prisão ilegal, por exemplo, o famoso flagrante forjado. O flagrante forjado, ele vai prejudicar alguém, concordam comigo? Ele tem consciência disso, ele pratica a conduta dolosa com essa finalidade. Ou ainda querendo se beneficiar, talvez obtendo alguma vantagem. E ainda a lei traz uma novidade, ou ainda por capricho ou satisfação pessoal. Isso não tinha na lei anterior. A lei anterior exigia um dolo genérico. A lei anterior exigia um dolo genérico do verbo e o dolo específico que era abusar da autoridade. Agora fala, por exemplo, em capricho. O que é capricho, meus amigos? É extrapolar o poder por vaidade. Certo? É dar uma carteirada, um carteiraço, como dizem por aí, né? É dar o carteiraço dizendo, eu sou autoridade, tu sabe com quem tu está falando? É a vaidade que toma conta do sujeito que exerce determinado cargo, exercício, emprego público, função pública, etc. Certo? Tá aqui. Ou satisfação pessoal, ou seja, meus amigos, a sensação de vingança. Aquele indivíduo um dia me prejudicou. Hoje sou eu quem vai prejudicá-lo. Ou seja, é não medir as consequências, fazendo pesar aquilo que lhe favorece, aquilo que lhe traz o bem-estar. Ou seja, é muito íntimo o abuso de autoridade com o comportamento antiético. Vejam, todo abuso de autoridade é antiético, é imoral. Mesmo que nem todo comportamento antiético e imoral seja abuso de autoridade. Por exemplo, exemplificando, o policial que enxerta a droga na bolsa do sujeito, ele está cometendo abuso de autoridade, praticando um flagrante forjado, e não há dúvidas que ele está praticando um ato imoral, que de acordo com os costumes da região não é correto, e de acordo com o exame individual de consciência, não é o justo, né? Então é antiético e imoral. E é abuso de autoridade. Agora imaginem um sujeito que encontra uma bolsa de dinheiro no chão. Pega a bolsa de dinheiro no chão e ao invés de ficar com o dinheiro para si, leva para a delegacia, por exemplo, dizendo que encontrou essa bolsa no chão. Em tese, não parece louvável o comportamento desse cidadão? Ele cometeu abuso de autoridade? Não, nenhum. Aliás, eu nem disse que esse agente é uma autoridade. Ele não cometeu abuso de autoridade algum. Agora, será que ele foi antiético? Aí vai depender. Se perguntarem para ele por que tu devolveu a bolsa e ele responder, porque essa bolsa não é minha, esse dinheiro não é meu e é meu papel de cidadão entregar em nome da honestidade, ele foi ético. Mas se ele responder, olha, eu levei na delegacia porque eu fiquei com medo que alguém visse eu pegando essa bolsa e levando embora. Nesse caso, ele foi antiético. Mas
foi antiético e não é abuso de autoridade. Mas todo abuso de autoridade é um ato antiético, principalmente porque agora está envolvendo também ainda capricho ou satisfação pessoal. Geralmente a ética envolve isso, né? Envolve essa satisfação. Certo? E por fim, desse nosso item 2 das disposições gerais, nós temos um parágrafo 2º, que diz: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É o que eu falei da questão da ignorância, certo? Por exemplo, o sujeito pratica uma determinada conduta. Essa conduta, meus amigos, tem uma lei prevista, mas essa lei diverge na jurisprudência. Para alguns entendem que esse comportamento é abusivo, outros entendem que não. Aqui incide o indúbio pro réu. Na dúvida, não se aplica a lei de abuso de autoridade. Não se considera abuso de autoridade para esse sujeito. Certo? Na dúvida, não será considerado abuso de autoridade para esse sujeito. Compreenderam isso? Compreenderam essa questão? Ou avaliação de fatos e provas. O sujeito avaliou errado. Ele avaliou de forma equivocada. Ele errou o cálculo. Faltou o que, meus amigos? Finalidade específica. Faltou o dolo específico. Ele acreditou que estava agindo dentro do seu estrito cumprimento de dever legal. Por exemplo, ele viu um sujeito na rua em atitude suspeita e algemou. Tem súmula vinculante do Supremo deixando claro que o uso de algemas é só em caso específico e necessário. Mas o sujeito tinha uma falsa compreensão da realidade daquilo. A gente chama isso no direito penal de erro de proibição invencível. Ele desconhecia a ilegalidade daquele fato. Ele não tinha exata compreensão dos fatos, das provas que tem ali. Nesse caso, eu não posso também considerar como abuso de autoridade, por faltar os requisitos que a gente já viu e principalmente a questão do dolo específico. A importância do dolo específico nesse aspecto. Para terminar esse item 2, eu preciso necessariamente colocar para vocês uma informação no quadro. Preciso necessariamente colocar uma informação no quadro para vocês. E eu gostaria que os senhores escrevessem no caderno para que não esquecessem. Não existe aqui está. Não existe abuso de autoridade culposo. O que é o culposo que aqui está, meus amigos? O culposo é o sem intenção. Não tem como praticar abuso de autoridade sem querer. Qualquer conduta que o indivíduo, que o agente público pratique por imprudência, por negligência, por imperícia, a gente costuma dizer que a conduta é atípica, ou seja, ela não vai se enquadrar na Lei 13.869. Ela não caracterizará crime de abuso de autoridade, certo? Não será abuso de autoridade, certinho? Muito bem. Dito isso, a gente pode, então, com toda tranquilidade e conforto,
ir para o item 3. Vamos agora para o item 3. Sujeitos do crime. Bom, amigos, quando a gente fala em sujeitos do crime, vocês podem ver que essa palavra aqui está no plural. Logo, significa mais de um. Sujeitos. Sujeitos do crime. Mais de um. E, na verdade, dois são as espécies de sujeitos de um crime. O sujeito pode ser ativo e o sujeito pode ser passivo. Sujeito ativo e sujeito passivo. Ora, meus caros, quem é sujeito ativo de um crime? Sujeito ativo de um crime é aquele sujeito que pratica a conduta criminosa. Pessoal, o direito penal, ele pune comportamentos humanos. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Concordam comigo que matar alguém é um comportamento humano? Tenho certeza que sim, né? Matar alguém, comportamento humano, é isso que o direito penal pune. Ele pune verbos. Então, o sujeito ativo de um crime é quem pratica esse verbo. No homicídio, por exemplo, matar alguém, sujeito ativo é o matar. No furto, por exemplo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O sujeito ativo é aquele que subtrai, é o que pratica a conduta, é o que pratica o comportamento. Agora, além daquele que pratica a conduta, sujeito ativo também é aquele que contribui para que o crime aconteça. Então eu posso botar assim aqui como sujeito ativo, ó. É aquele que pratica o abuso, certo? É aquele que vai praticar o que vai estar ali dentre os tipos penais, por exemplo, da lei de abuso de autoridade, por exemplo, ou é aquele que contribui para que o abuso ocorra, mas não necessariamente praticando o comportamento. Por exemplo, no homicídio, matar alguém. O cara que mata, ele está praticando o crime. Aquele que empresta a arma para o outro matar, está contribuindo para que o abuso ocorra. Certo? Agora, não nos interessa agora, nesse momento, sabermos os conceitos básicos de sujeito ativo e passivo. O principal a gente já sabe aqui, mas a gente tem que saber quem são o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade. É isso que nós temos que saber. A gente sabe com certeza que tem que ser autoridade. A lei anterior dava um conceito de autoridade. A nova lei não. A nova lei não fala autoridade. A lei nova fala agente público. Em 1965,
era conveniente falar autoridade. Aí era conveniente. Em 2019, já não é mais conveniente, porque em 65, quando se falava em autoridade, se vinha na cabeça sempre quem? Polícia. E passava a impressão de que era a polícia que abusava de autoridade. E realmente, os crimes de abuso de autoridade incidiam geralmente na segurança pública. Hoje, meus amigos, a gente tem um conceito de autoridade muito mais amplo. Ou seja, não apenas falando sobre autoridade no sentido estrito, como agentes de segurança pública, polícia civil, polícia militar, polícia federal, mas sobretudo falando num conceito amplo, naquelas pessoas que integram as esferas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Agente público é muito mais amplo e todos eles podem acabar em algum momento abusando dessa sua autoridade. E é por isso que nós temos, meus amigos, o conceito de sujeito ativo no artigo 2º. O artigo 2º da lei deixa claro para nós. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Dos sujeitos do crime. Então a gente sabe que nós vamos estar falando de sujeito ativo e também, claro, nós vamos falar de sujeito passivo. Mas aí é assunto para daqui a pouquinho. É sujeito ativo. Já sabemos o que é sujeito ativo de um crime? Já, né? É aquele que pratica a conduta, certo? É aquele que pratica a conduta criminosa, ou é aquele que contribui para que o abuso, para que o crime ocorra, mesmo que ele não pratique o verbo. Prestar a arma, lembram? Então, é sujeito ativo do crime de autoridade qualquer. Aqui já cai por terra aquela ideia de se pensar somente em segurança pública, certo? Somente em se pensar nas Forças Armadas, somente em pensar no delegado de polícia. Quando se fala em abuso de autoridade, geralmente a primeira coisa que se pensa é no policial e no delegado. Mas eles não são os únicos. Não é apenas o policial ou o delegado, existe mais. Então, é qualquer agente público, servidor ou não, vimos isso lá no começo. Aqui o legislador peca pela repetição, mas isso faz com que a gente guarde. Não é preciso ser um servidor, não é preciso ser um concursado, não é preciso ter estabilidade. Perceberam? Todo servidor é agente público, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo agente público é servidor. E vocês vão ver isso mais para frente. Da administração pública, direta, indireta ou as fundações emanadas pelo poder público, fundação instituída pelo poder público. Vejam que agora o legislador deixou bem claro, acabou essa história de achar que é só autoridade policial. Pode ser segurança pública? Pode, mas podem ser também as autarquias. Podem ser também funcionários de empresa pública. Pode também ser funcionário de sociedade de economia mista. Pode também ser funcionário de fundação. Funcionário da FUNAI, meus amigos, é uma autoridade, pode ser sujeito ativo, pode responder por crime de abuso de autoridade. Mais do que inovar, a nova lei clareou. Ela trouxe um clareamento, deixou tudo muito mais fácil de entender, certo? De qualquer dos poderes da União. Quando a gente fala em União, a gente fala no aspecto nacional, dos estados,
Distrito Federal, que não é um estado, mas é a unidade da federação, dos municípios e dos territórios, compreendendo. Mas olhem isso aqui. Olhem agora isso aqui. Mas não se limitando. E aí está vindo um rol. Eu vou apagar o que eu botei aqui, porque eu quero botar um pouquinho mais para cima. Que tá ótimo. A gente tem um rol, meus amigos. Um, dois, três, 4, 5, 6. Um rol de agentes públicos. Uma pergunta que pode cair em prova, e eu tenho um certo receio que talvez vocês possam errar. Esse rol que está aqui no artigo 2º, ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? Isso pode cair na tua prova. Qual é a diferença? Se os senhores me disserem que esse rol que aqui está é taxativo, vocês estão me dizendo que os únicos agentes públicos que podem responder por crime de abuso de autoridade são esses aqui. Ou seja, se esgota nesse rol. Agora, se os senhores me afirmarem que esse rol que está aqui é exemplificativo, isso quer dizer que nós podemos ter outros agentes públicos fora desse rol que também podem constituir sujeito ativo de crime de abuso de autoridade. E isso eu vou ter que explicar agora para vocês e vocês não podem errar. Amigos, esse rol que está aqui, ele é um rol aqui está, exemplificativo. O legislador aqui, meus amigos, ele se limitou a dar exemplos. Exemplos do que seria esses sujeitos. E como é que eu sei que isso são apenas exemplos? Como é que eu sei que não se esgota esse rol? Por esse finalzinho aqui. Compreendendo, mas não se limitando. Se diz não se limitando, é porque outros agentes públicos, como por exemplo agentes políticos, cargos de confiança, também podem entrar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Então eu peguei essa expressão, mas não se limitando a, e descobri que o rol é exemplificativo. Aqui está ele, certo? Servidores, aqui sim, né? O inciso 1 fala em servidores, mas é bom que vocês saibam que não necessariamente vai ser servidores, porque os outros já se esquece servidores e se usa a expressão membros. Então a lei faz toda hora esse detalhe, faz toda hora essa questão de deixar bem claro, certo? Que não é preciso ser servidor. Todo servidor é agente público, mas nem todo agente público é servidor. Agora eu tenho que falar sobre esses caras aqui. Eu tenho que falar sobre essas pessoas. Mas isso, meus amigos, é assunto para o nosso próximo bloco.
Agora é hora de tomar um cafezinho, dar uma relaxada, pensar um pouquinho na vida, refletir sobre o que nós estudamos e daqui a uns minutos, então, estamos de volta, só clicar no próximo bloco. Valeu, amigos, até a próxima. Tchau, tchau.